Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Vitor. Eu trago mais uma aula online aí do nosso curso de medicina. Só lembrando que se você recebeu essa imagem, esse vídeo, de alguma forma, em qualquer outro contexto que não seja dentro da disciplina de medicina de emergência da Universidade Federal do Piauí, você não deveria estar tendo acesso a esse documento, a esse áudio, esse vídeo. Peço que você pare o que você está fazendo. Esse áudio, esse vídeo não tem gravação para fins lucrativos e não deve ser distribuído de nenhuma outra forma. Isso vale para vocês, alunos, por favor. Esse vídeo não é para ser distribuído de outras formas, tá? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anafilaxia, choque anafilático. Essa é uma emergência médica que não é tão comum nas outras especialidades, é muito rotineiro da medicina de emergência, mas não é tão comum nas outras áreas, não é todo mundo que tenha contato com ele, apesar de que as alergias são muito comuns no dia a dia, né? Principalmente alergias a contextos clínicos, como o uso de fármacos, vão acontecer com certa frequência. O choque anafilático só é a situação mais grave envolvendo essas complicações e tem vários pormenores de cuidado que a gente vai discutir principalmente sobre eles hoje. Antes da gente começar, eu trouxe só um vídeo para a gente... Push point 2, Effie, we may need an airway. What is it? 10-year-old girl in anaphylactic shock. She was found down on a school field trip. No response to albuterol. Allergic reaction? Medical alert bracelet says peanuts, gave Benadryl, but her pressure's still dropping. All right, drop 75 of ketamine, 75 of sex. Pulse ox is 82. Oh, can't wait. Rapid induction. Number 7 ET2? No, I've got it. BP60 pop. Come on, Dan, let's go. Hold on. You want cricoid pressure? Cords are swollen. I can't pass the tube. All right, let's set up for fiber optic intubation. 50 milligrams of Solumedrol. Repeat the epi in 5. Okay, then, out of the way. I've got it. You've done one. 2. Keep channel tension between your hands. I know. I'm feeding it in. There's the epiglottis. What are you doing? Come on, keep advancing. Can't see the cords. Pulse ox down to 78. All right, pull out. Let's bang her. No, I just need I to said reposition. get out No. now. Let's bang her, What are Lily. you doing? I'm gonna take over. I almost Standing. had it. I said get back. John! Up to 82. Let's go again. Então, pessoal, um vídeo bem intenso, né? Que apesar da gente ter esse contexto do processo ético aí entre dois médicos discutindo, que não vai ser exatamente a nossa discussão de hoje, tem muito a ver com o contexto do episódio, do seriado, então foge um pouco da nossa discussão. A gente queria falar sobre o caso dessa menina, né? Então, no vídeo a gente consegue ver uma criança de 10 anos que já tinha histórico de alergias prévias, que foi encontrado numa excursão com sinais de gravidade, né? Ela tinha insuficiência respiratória, sinais de choque, hipotensa, rebaixada até, não estava conversando bem com eles quando chegou, então ela tinha sinais de gravidade. Quando já entra, a gente já vê eles utilizando a adrenalina, que vai ser o tratamento padrão, e eles tiveram uma dificuldade muito importante, que era a dificuldade de acesso à via aérea, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o tal do edema de glote, que na verdade a gente chama de angioedema, é o termo técnico melhor para descrever esse edema de mucosa, principalmente da mucosa oral, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas grandes complicações e como que a gente maneja. E realmente, o manejo de via aérea costuma ser um problema muito sério no contexto de anafilaxia, que frequentemente a gente vai precisar realizar introduções, medidas mais agressivas para o manejo dessa complicação. Então, falando um pouco sobre a anafilaxia, a gente vai entender que anafilaxia e choque anafilático são situações clínicas que envolvem esse contexto de alergia, lembrar aqui do básico da imunologia, de que patologias alérgicas têm a ver com a nossa genética, né? A gente chama de atopia, que é a tendência genética, que a gente nasce, que tem muito a ver com o nosso histórico familiar, de ter síndromes alérgicas, né? Quanto mais alérgico eu for, mais doenças alérgicas eu tiver, maior a chance de eu ter um evento alérgico grave, como anafilaxia ou choque anafilático, tá? A gente vai ver que existem contextos diferentes que são mais associados, por exemplo, os pacientes que são alérgicos a picadas de inseto, formiga, abelha, esses têm uma prevalência bem maior de anafilaxia associada a essas alergias. Já a presença de alergias medicamentosas e alergias a comidas, como, por exemplo, os amendoins, apesar de prevalentes, tem uma incidência um pouquinho menor do risco de anafilaxia associado. Lembrar que todo e qualquer paciente alérgico pode ter uma evolução mais grave num contexto de anafilaxia, e eu sempre devo considerar a possibilidade diagnóstica de anafilaxia nesse contexto. Show? Então, só lembrando, num ponto de vista imunológico, a anafilaxia é uma síndrome alérgica. A grande diferencial imunológico é que eu vou ter uma liberação muito mais intensa, muito mais maciça das substâncias alergênicas,
dessas substâncias alergênicas, principalmente da musculatura lisa, da musculatura do endotélio, liberação de histamina, fator ativador de plaquetas, a liberação dos mastócitos, dos macrófagos, toda aquela atividade imunológica exacerbada vai ser muito mais intensa durante o processo de anafilaxia. Outro que vale a pena a gente lembrar é que, como toda patologia alérgica, eu preciso ter um gatilho, né? Geralmente eu tenho aquele primeiro contato com o antígeno, com o alérgeno, que vai me produzir uma reação de sensibilização, que vai jogar as IgEs, principalmente para a parede dos meus mastócitos, e as IgGs para a parede dos meus macrófagos, e na presença de um segundo contato com aquele gatilho, com aquele alérgeno, aí eu vou ter a degranulação mais rápida dessas substâncias alergênicas, né, como histamina, bradicinina, fator ativador de plaquetas, TNF e as outras substâncias envolvidas. Aqui a gente tem algumas estatísticas epidemiológicas, aí cerca de 50 para cada 100 mil casos por ano, que é uma prevalência relativamente significativa, aí quase todo emergencista tem contato com pelo menos uma anafilaxia aí por ano. Eu diria que é mais ou menos isso aí a nossa rotina, às vezes mais, às vezes menos, né, dependendo também do contexto em que você trabalha. Então, é uma complicação relativamente rara, mas vale a pena a gente entender que em determinados contextos vai acontecer com mais frequência. E se a gente não estiver preparado, organizado e conhecer, na hora que essa emergência chegar, a gente não vai estar preparado para tratar. Tem uma mortalidade relativamente alta, essa estatística de 5%, que é uma mortalidade bem alta, para vocês terem uma noção, a mortalidade do infarto agudo do miocárdio com supra é próxima a 5% no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, mas no Brasil também é próximo a 5%, então a gente vai entender que é uma mortalidade alta comparada de infartos. Essa estatística é um pouco mais antiga, tá? Nas estatísticas mais novas, que eu tenho depois do estabelecimento de protocolos mais bem definidos, diagnóstico das doenças, uso precoce da adrenalina, mostrou que a mortalidade provavelmente consegue ser muito mais reduzida do que isso, aí menor que 1%, provavelmente menor ainda do que isso, se a gente tiver um preparo melhor aí das nossas equipes para o tratamento desses pacientes, tá? Conforme a gente vai ver que existem diversas classificações para as doenças alérgenas e para as alergias graves, a gente vai falar alguns detalhes sobre elas, entendendo que o gatilho pode ser um diferenciador, a gente vai ter classificações bem definidas de acordo com o gatilho, tá bom? Então eu vou chamar de forma alérgica ou forma mediada por IgE, geralmente aquela anafilaxia que está associada ao uso de alimentos, de drogas e picadas de inseto. São as formas clássicas com a fisiopatologia que eu acabei de explicar. Existe um contexto clínico que a gente chama de anafilaxia associado à presença de anafilotoxinas. Essas substâncias, elas são substâncias que na verdade são complementos, né, derivados do sistema imunológico, C3A, C4A, que eles vão aumentar em atividade, vão se tornar substâncias alergênicas, vão se tornar substâncias que produzem sintomas de alergia em determinadas situações clínicas. Então, elas fazem uma síndrome muito semelhante à alergia. Tá bom? Geralmente, com o uso de derivados humanos, de hemoderivados, proteínas humanas, gama-globulina, albumina humana, sangue, essas substâncias tendem a ser produzidas nesse contexto de reação anormal, de reação alérgica a essas substâncias exógenas, essas proteínas exógenas ao corpo, e isso acaba produzindo sintomas de alergia por causa desse mecanismo produtor de anafilotoxinas. Então, são semelhantes, não exatamente a mesma coisa, tá bom? Existem também algumas substâncias que produzem sintomas alérgicos. É muito raro essas substâncias fazerem anafilaxia, mas elas podem produzir sintomas por liberação direta da membrana dos mastócitos. A gente não entende exatamente como que isso é formado, mas a gente sabe que alguns opioides, alguns bloqueadores neuromusculares e a própria vancomicina podem fazer com que a parede do mastócito degranule e libere histamina, libere bradicinina. Por causa desse contexto, aí esses pacientes podem ter sintomas alérgicos associados, tá bom? E eu tenho as formas mais idiopáticas, mais raras, que a gente não tem uma certeza absoluta de como que funciona. Aspirina, anti-inflamatórios não esteroidais, o veneno de alguns tipos de abelha, também podem fazer sintomas muito semelhantes aos sintomas de anafilaxia, mas com uma causa mais idiopática e com um mecanismo não tão bem estabelecido em literatura, tá? Vocês vão ver que na literatura essas reações que são clinicamente semelhantes à anafilaxia, mas que não têm um mecanismo isolado por IgE, de vez em quando elas são referidas como reações anafilactoides, ou seja, semelhantes à anafilaxia, porque a clínica é muito bem, o tratamento vai ser praticamente o mesmo, mas eles vão ter essa terminologia diferente, só para a gente entender que não é a fisiopatologia clássica
da IgE clássica das alergias das respostas imunológicas tipo 2. Show? Professor, quais são as manifestações clínicas da anafilaxia? Vamos lá entender. Como eu tenho uma atividade inflamatória imunológica alérgica disseminada pelo corpo, a característica mais importante é que eu vou ter sintomas multissistêmicos. O corpo inteiro vai estar acometido pela anafilaxia ao mesmo tempo, tá? Esses sintomas vão se estabelecer de maneira abrupta e de evolução rápida, porque eu já tenho a célula formada, a IgE já está na parede, o mastócito já está cheio de histamina, e na hora que o paciente tem o contato com o alérgeno, ele já vai imediatamente degranular e liberar aquelas substâncias. Então, os sintomas se estabelecem de maneira rápida, abrupta, muito intensa, tá? Frequentemente, os pacientes têm gatilhos que são conhecidos. Então, a gente já sabe que o paciente é alérgico à picada de abelha, amendoim, alguma substância, algum medicamento. Então, eu já sei que o paciente é alérgico e ele entrou em contato com aquela substância. Eu atendi um paciente semana passada, deve ter menos de 7 dias, que teve uma anafilaxia bem descrita, teve sintomas respiratórios, sintomas gastrointestinais, secundário ao uso de dipirona. Ela já tinha tido eventos semelhantes com anti-inflamatório não esteroidal, mas nunca tinha tido com dipirona. E ela teve a primeira vez com dipirona. Infelizmente, ela também é alérgica a dipirona, ou ficou alérgica a dipirona, né? As características imunológicas podem mudar e agora ela não vai poder usar nem dipirona mais. Então, a gente, às vezes, tem o gatilho conhecido e o diagnóstico de anafilaxia vai ser muito mais fácil se eu sei o gatilho que o paciente tem, mas às vezes não. Às vezes o diagnóstico não é conhecido, o paciente simplesmente teve sintomas graves abruptos de uma hora para outra. Isso sugere muito a possibilidade de anafilaxia, principalmente se eu tiver as manifestações cutâneas, que são muito típicas das doenças alérgicas, que eu vou falar um pouquinho mais sobre elas para vocês, tá? Professor, existem mudanças de acordo com os gatilhos? Existem algumas manifestações clínicas que são mais comuns dependendo do gatilho, tá? Por exemplo, as anafilaxias associadas a alimentos geralmente acontecem na primeira infância. É típico dos Estados Unidos as reações alérgicas a amendoins. Muito característico da criança na escola, vai comer a tal manteiga de amendoim e acaba tendo o primeiro evento aí de anafilaxia na escola. Isso é bem frequente. Nos quadros de etiologia alimentar, é muito comum o paciente ter sintomas do trato gastrointestinal e é bem comum também ter sintomas dispneicos, insuficiência respiratória associada a esse evento, tá? Uma característica típica é que demora um pouco mais do momento da ingestão até o paciente ter sintomas, porque aí você tem que absorver aquela substância, a substância tem que entrar em contato com os mastócitos do corpo para começar a ter sintomas mais significativos. Às vezes até 2 horas da ingestão pode demorar até o paciente ter os primeiros sintomas de anafilaxia, tá? E na imensa maioria das vezes o paciente vai ter histórico de atopia já bem descrito, né? O paciente já conhece outras alergias, tá? As alergias medicamentosas surgem geralmente nos pacientes mais velhos. A minha paciente, por exemplo, com alergia à dipirona na semana passada, ela já estava na 4ª década de vida, já tinha mais de 30 anos, né? É muito mais comum essas substâncias que às vezes são injetadas endovenoso, em especial, contato de substâncias endovenosas, muito mais frequentemente tem diagnóstico de choque, porque eu vou ter liberação maciça de mastócitos intravascular, e aí vai ter liberação de substância dentro do vaso, isso vai ser um efeito vasodilatador mais intenso, tá? E geralmente, quando o contato é com substâncias principalmente endovenosas, o efeito costuma ser quase que imediato, né? Parenteral costuma ser quase que imediato. E existe uma característica da alergia medicamentosa que realmente o paciente pode não ter histórico com alergia nenhuma, e aí entrou em contato com aquele medicamento pela primeira e segunda vez, geralmente é necessário, e aí ele teve os primeiros eventos, tá bom? Já insetos, pode acontecer em qualquer idade. Eu tenho uma amiga que já teve 7 anafilaxias diferentes da picada de formiga. É muito mais comum com insetos como aqueles parenterais que eu expliquei. Geralmente o inseto vai ser infusão subcutânea, né? Vai ter sintomas de choque muito mais comuns e geralmente é imediato depois da picada. Nesse contexto, o paciente geralmente sabe que tem alergia a inseto e aí é mais comum ele descrever isso para vocês, tá? Vamos falar, então, dos detalhes das manifestações clínicas. Então, a manifestação clínica mais importante, mais prevalente, vai ser o acometimento de pele e de mucosa. 90% dos pacientes com anafilaxia vão ter alguma queixa envolvendo a pele e a mucosa. Geralmente vai ser aquele raste maculopapular difuso, bem vermelho mesmo. Pode ser urticariforme, com a formação de placas, né, de urticárias, daquelas placas urticariformes, mas nem sempre, às vezes é só máculo papular, é mais comum até ser só máculo papular e não ser tão urticariforme.
E na grande maioria das vezes vai ser pruriginoso, então vai ter muito coceira. Eu já vi alguns pacientes, inclusive, que tinham sintomas só de coceira, sem ter uma vermelhidão muito bem estabelecida na pele, mas os sintomas eram muito típicos, tá? E a outra manifestação muito comum é o edema da mucosa, né? O edema da mucosa, nesse contexto, a gente costuma chamar de angioedema, principalmente esse da mucosa periocular, da mucosa da boca, da língua. Esse edema que minha paciente teve, né? Minha paciente teve edema, minha paciente semana passada teve angioedema associado. Ele está associado à liberação de histamina, vasodilatação e edema, né? Vai muito líquido para o terceiro espaço, secundário esse aumento de permeabilidade capilar induzido pela histamina, bradicimina e outros mediadores alérgicos. Isso vai inchar progressivamente. Quando eu tenho obstrução da língua, nem sempre a língua vai obstruir bem a via aérea. Se tiver uma obstrução muito volumosa, eu até posso obstruir a via aérea, mas geralmente a mucosa nasal vai ser suficiente. O problema principal, que realmente obstrui a via aérea, que precisa de suporte quase que imediato, é quando eu tenho edema da região da laringe alta. Cordas vocais, laringe alta, epiglote, que aí sim, eu tenho um espaço muito mais limitado, e aí a chance disso causar sintomas graves é importante, né? A gente já discutiu na aula de via aérea um pouquinho sobre isso, a gente falou aqueles sinais de cialorreia, voz abafada, estridor laríngeo, que são sinais muito característicos da obstrução de via aérea alta. Eu expliquei isso para vocês. E vai ser exatamente esse o contexto que a anafilaxia se estabelece, tá? Eu preciso frequentemente tratar precocemente e reverter mais rápido a anafilaxia. Porque se eu aguardo o paciente ter sinais de obstrução de via aérea alta, eu provavelmente perdi o time e eu já deveria estar considerando intubar esse paciente precocemente para evitar que ele obstrua a via aérea. Show? Então, até 90% dos pacientes vão ter manifestação de pele mucosa. Entendam que nem sempre vai ter, e o diagnóstico é muito mais difícil quando não tem, mas realmente, pele mucosa é muito característico, muito típico das reações alérgicas, tá? Existe um termo que vocês vão ver na literatura que a gente chama de reação de hipersensibilidade generalizada. A ideia é que eu vou chamar de reação de hipersensibilidade generalizada toda vez que eu tiver manifestações alérgicas de pele e de mucosa difusas pelo corpo do nosso paciente, principalmente racho, urticária, difuso e com edema de mucosa associado principalmente ao angioedema, mas que eu não tenha outras manifestações orgânicas, como respiração, trato gastrointestinal ou choque hemodinâmico. Nesse contexto, eu tendo a chamar de reação de hipersensibilidade generalizada, porque o risco de morte do paciente é relativamente menor, e se eu tiver só pele, se eu não tiver mucosa, eu posso considerar fazer só o tratamento sistêmico com antihistamínico sem utilizar o uso da adrenalina, tá bom? Mas, paciente que tem manifestação grave, acometimento de via aérea, acometimento multissistêmico, eu devo sempre considerar anafilaxia e fazer um tratamento mais definitivo, tá? Então, nesse contexto do angioedema, do edema da mucosa oral, até 50% dos pacientes vão ter sinais de angioedema importantes, de edema de mucosa oral e de laringe, e nesse contexto, frequentemente, eu vou precisar fazer o tratamento precoce, se o paciente não tiver boa resposta, intubar precocemente o meu paciente para reverter o quadro dele, tá? Então, não se esqueçam desse risco. O acometimento da via aérea inferior também é muito prevalente, até 50% dos pacientes. Eu vou ter manifestação clínica de via aérea inferior, geralmente o que eu tenho é um quadro de asma muito semelhante à asma, né? Um broncoespasmo muito semelhante à asma, broncoespasmo de etiologia alérgica, que frequentemente vai levar à insuficiência respiratória, né? Uso de musculatura acessória, desconforto respiratório grave, e aí nesse contexto eu preciso estabilizar o nosso paciente, tá? O principal fator de risco para o paciente com obstrução, com anafilaxia, fazer sintomas de broncoespasmo é ele já ser asmático, ele já ter uma tendência à descompensação com broncoespasmo. Então, a criança que já é asmática, quando tem anafilaxia, quase sempre vai ter descompensação da sua asma, tá? Então, vale a gente sempre lembrar. É muito comum em crianças essa descompensação respiratória, mas é bem frequente em adultos também, e é bem comum a gente fazer o diagnóstico de anafilaxia pela presença de um broncoespasmo súbito após o uso de um determinado gatilho, tá?
Já o trato gastrointestinal são manifestações mais raras, com a liberação de histamina no trato gastrointestinal tende a produzir dor abdominal, costuma ser o sintoma mais característico, é uma dor abdominal incólica, intensa, associado à contração da musculatura lisa do intestino, mas eu também posso ter diarreia, é muito mais comum, náusea e vômito também vai ser comum, mas raro, tá? Mais comum é dor abdominal, seguido de diarreia, vão ser os sintomas mais característicos. Lembrar que o paciente pode ter só dor abdominal, e eu diria que é mais comum até ter só dor abdominal do que ter com diarreia. Então, vale a pena a gente sempre lembrar que o paciente com insuficiência respiratória, uma dor abdominal aguda nova, eu tenho sempre que considerar a possibilidade daquilo ser anaflaxia. A gente já vai ver as situações clínicas de diagnóstico. E até 30% dos pacientes vão ter a manifestação mais grave, que tem maior associação com mortalidade, que é o que a gente chama de choque hemodinâmico anafilático, choque anafilático. Tá? O choque anafilático entra naquele grupo de choques que eu expliquei para vocês na aula de choque vasoplégico, que é um choque associado à vasoplegia, a dilatação errada, dilatação anormal da musculatura dos vasos, que isso é diretamente induzida pela histamina, pela bradicinina. Eu tenho, além disso, a histamina e a bradicinina, ela abre os capilares celulares, os capilares endoteliais, e isso acaba liberando volume para o terceiro espaço. O paciente tem muita perda de líquido para o terceiro espaço, principalmente na primeira hora aí do gatilho da anafilaxia. Nesse contexto, eu tenho um choque misto, né? A vasoplegia e hipovolemia associada. Por isso que uma das primeiras linhas de tratamento é fazer volume junto com o uso da adrenalina, tá? E a forma mais leve, mais rara de manifestação é a manifestação neurológica, a gente chama de encefalopatia anafilática, mas é muito incomum. Eu vou ter até 10% dos pacientes vão ficar meio confusos. Na grande maioria das vezes, esses sintomas neurológicos, na verdade, são manifestações de choque que já estão hipoperfundindo o cérebro. Então, geralmente, a manifestação não é isolada da alergia, e sim da manifestação do choque associado, tá? Então, essas vão ser as manifestações clínicas mais típicas. O primeiro detalhe, que é uma situação muito característica da anafilaxia, que vocês precisam entender, porque vai modular muito o nosso raciocínio terapêutico desses pacientes. Em até 5% dos casos, em estatísticas mais modernas, provavelmente a prevalência disso é muito menor, eu vou ter o que a gente chama de reação bifásica, ou nova reação, ou recrudescência de sintomas. Então, imagina aqui um paciente que teve os primeiros sintomas de anafilaxia, recebeu o tratamento, teve melhora clínica, em um período entre 1 e 8 horas, o paciente simplesmente tem um novo pico de sintomas, que geralmente é mais leve ou mais grave do que o sintoma inicial, tá? Essa segunda reação a gente chama de reação bifásica, ou reação secundária, ou anafilaxia recrudescente, quando volta os sintomas de anafilaxia, tá bom? A fisiopatologia que é mais aceita nesse contexto vai ser a presença de citocinas macrofágicas. Então, o que é que acontece? No paciente com os sintomas com anafilaxia, eu vou ter sensibilização do mastócito, liberação do mastócito pelo eosinófilo. Mas os macrófagos, mesmo eles estando sensibilizados, a liberação de citocinas alergênicas por macrófagos é muito mais demorada do que a forma clássica de histamina, muito mais demorado do que a forma clássica da histamina liberada por mastócitos. Por isso que os sintomas associados à liberação das citocinas dos macrófagos podem acontecer num momento mais tardio. E aí isso envolve 1, 2, 3, 4, até 8 horas. Na verdade, a gente tem descrição de reação bifásica acontecendo até depois de 24 horas do evento inicial. É raro, é muito mais raro, tá? A grande maioria dos casos acontece nas primeiras 4 a 8 horas, 6 a 8 horas, é quando a maior parte dos eventos vai acontecer. Esses eventos mais tardios, 24 horas, são muito raros, tá? A grande maioria dos pacientes não vai ter sintomas mais graves, eles podem acontecer mais graves do que a primeira, mas não tendem a ser. E os principais fatores de risco é a primeira anafilaxia já ter sido grave. Então, se a primeira anafilaxia já foi grave, o risco do segundo evento, da forma bifásica, ser grave também é maior. O paciente que demorou para receber acesso ao cuidado de saúde, especialmente a adrenalina, que é o tratamento padrão ouro, então vão ter mais dificuldade de tratar, de reverter aquele quadro. E o principal fator de risco vai ser, além de gravidade, vai ser a presença de alergia induzida por ingestão de alimentos, ingestão de substâncias. Porque aquela substância acaba sendo liberada de maneira mais tardia, mais demorada, e isso pode induzir a piora progressiva e os sintomas bifásicos do paciente a longo prazo. Então, esses vão ser os principais fatores de risco.
A gente vai entender, então, que a primeira suporte inicial ao tratamento vai ser a adrenalina e o segundo suporte que eu vou dar é tentar predizer o risco de reação adversa, de reação bifásica, para ver se eu vou manter o paciente em observação hospitalar por um tempo mais prolongado. Vocês vão ver que, na prática, a anafilaxia se resolve super rápido. De uma hora para outra, eu já resolvi o quadro do nosso paciente. Tá bom? Pessoal, como que é feito o diagnóstico, então, na prática? Na prática clínica, o diagnóstico é feito por esse guideline aqui, que é o guideline mais novo, guideline internacional para o manejo de anafilaxia. O mais novo, a atualização mais nova é essa de 2020, que mudou bastante a forma como a gente vê. Antigamente, tinha alérgeno conhecido, alérgeno desconhecido, coisa e tal. Hoje em dia, a gente divide em apenas 2 contextos clínicos, que é essa janela aqui que vocês vão ver, que tem uma sensibilidade bem boa e uma especificidade boa também para o diagnóstico de anafilaxia. Tá? O primeiro contexto é o diagnóstico mais simples, que é quando tem manifestação de pele de mucosa. Então, toda vez que eu tiver uma doença de início agudo, abrupto, súbito, em que eu tenho um acometimento de pele de mucosa e um dos 3 sintomas sistêmicos, respiratório, tráfego gastrointestinal, hemodinâmico, pelo menos um dos 3, eu vou chamar isso de anafilaxia. Início agudo, pele mucosa, um dos 3. Se eu tiver 2 dos 3 ou 3 dos 3, eu já fechei o critério faz tempo, tá? Então, agudo, pele mucosa, com uma ou outra manifestação sistêmica, eu já fecho o critério de anafilaxia. Esse é o critério número 1. O critério número 2 é toda vez que o paciente tiver sintomas agudos, mesmo que não tenha pele mucosa, mesmo que não tenha, então, naqueles grupos de 10% de pacientes que não têm pele mucosa, o diagnóstico vai ser feito quando o paciente tiver exposição conhecida a um alérgeno, alguma situação de risco, mesmo que ele não saiba ser alérgico. Se for alguma situação de risco, como, por exemplo, recebeu picada de um inseto, o paciente teve contato com algum medicamento novo, o paciente comeu alguma comida que não é padrão habitual dele, nessas situações, eu vou considerar o risco daquilo ser anafilaxia se o paciente tiver o início abrupto de manifestação respiratória típica, principalmente broncoespasmo, vai ser o mais grave, mas não esquecer também do angiodema e da obstrução de via aérea, ou então hemodinâmico, em que o paciente tem choque que não tem muito motivo de existir. Já atendi um paciente desse, o paciente infelizmente foi a óbito, mas era um caso que ele recebeu todo o suporte que ele poderia receber para o manejo de uma possível anafilaxia, e ele realmente não teve boa resposta, tá? Então acontece, esse tipo de coisa acontece, tá bom? O manejo, então, o tratamento vai ser dividido em 2 fases. A primeira vai ser o tratamento imediato da forma grave de doença e a segundo critério vai ser o tempo de observação da reação, do risco de reação bifásica, tá? Então, o primeiro momento é essa decisão que eu tenho que ter. Eu vou tratar. Como que eu trato? Eu reverto o quadro. Então, eu reverto o quadro utilizando a adrenalina, tá? Ah, professor, mas e antihistamínico e corticoide? Não é assim que funciona. A única coisa que é tão rápida o suficiente quanto o aparecimento desses sintomas é o uso da adrenalina. A única medicação que realmente consegue reverter quase todos os sintomas da anafilaxia de maneira rápida o suficiente para salvar a vida do paciente é o uso da adrenalina. Não precisa ter medo de usar adrenalina. O índice de efeito colateral da adrenalina intramuscular, que é a substância que nós vamos fazer, é minúscula, é o tratamento de escolha. E, na dúvida, faça, porque a imensa maioria dos pacientes não vai ter contraindicações e não vai ter riscos de complicações de efeitos adversos mais graves associados a essa medicação. Na dúvida, faça, tá? Então, professor, estou no atendimento pré-hospitalar, chegou alguém conhecido, eu estou lá numa festa, o paciente começa a comer num jantar no restaurante, o paciente começa a comer camarão e de uma hora para outra está todo empolado com falta de ar. Anafilaxia é o mais provável, o que eu vou fazer? Primeiro critério, remover o gatilho. Então, o paciente vai parar de comer o que ele está comendo, arranca o acesso daquela substância que entrou lá dentro, troca o que você puder trocar. Então, é isso. A alergia é a primeira coisa que eu faço, tá? Segunda coisa, posicionar o paciente. O paciente, às vezes, fica ansioso, fica muito tempo em pé, ele pode ter um pouco de hipotensão ortostática associada à vasodilatação e ele pode ter síncope. Então, cuidado, deixa o paciente no ambiente aberto, tira as roupas dele, deixa o paciente um pouco mais arejado para ele se sentir melhor e você pode levantar um pouco a perna para melhorar o retorno venoso e diminuir a manifestação do choque. Sempre que disponível, tratamento de escolha, adrenalina intramuscular, e deve ser feito, inclusive, por leigos no ambiente extra-hospitalar.
Nos Estados Unidos, a gente tem esse aparelho aqui, que é chamado de EpiPen, que é uma canetinha com adrenalina intramuscular, com adrenalina para injeção intramuscular, em que eu pego essa canetinha e eu injeto dentro do músculo do vasto lateral da coxa, tá? Aqui eu tenho evidência científica mostrando que o tratamento de escolha é no músculo vasto lateral da coxa, aqui na lateral da coxa mesmo, tá bom? Essa substância vai agir e vai resolver o problema do nosso paciente, tá? O manejo de via aérea nunca deve ser esquecido, o paciente pode obstruir, a língua ficar muito inchada, o paciente pode ter obstrução no nível da laringe, como a gente viu no vídeo, que ele não conseguiu enxergar, tá bom? E esse manejo de via aérea, eu vou também considerar uma via aérea dinâmica, a gente já viu esse conceito, que é aquela via aérea que vai ficando cada vez mais difícil de ser resolvida, eu preciso resolver precoce. Se eu demoro demais, a via aérea vai ficando cada vez mais difícil e aí aumenta a chance de eu ter que clicar o meu paciente. Tá? O tratamento padrão é o uso de adrenalina, eu vou fazer uma injeção intramuscular 2 vezes, no vasto lateral da coxa eu faço uma primeira injeção de 0,5 miligramas e depois eu repito em até 5 minutos até uma segunda vez. Tá? Na verdade, eu posso fazer até uma terceira vez intramuscular no tempo aí de preparar a bomba de fusão contínua da adrena, que é a segunda escolha de tratamento. Bom, ela pode ser feita de maneira inalatória ou maneira endovenosa. A forma inalatória eu posso fazer principalmente para o paciente que tem rouquidão, que tem sinais de obstrução de via aérea alta, porque aí eu vou inalar e eu vou tirar aquela inflamação, que eu vou desinflamar, tirar o edema, eu vou vasoconstrictar e tirar o edema. Isso pode segurar a via aérea do paciente, então eu vou fazer a adrenalina inalatória. E eu posso fazer também adrenalina em bomba de fusão contínua endovenoso, como se, principalmente para o manejo dos estados de choque, como se fosse uma bomba de nora, mas aqui vai ser uma bomba de adrena, tá? Que é uma bomba de adrenalina, não é de noradrenalina, porque eu preciso dos efeitos em todos os receptores, inclusive no beta, para poder agir sobre os pulmões, tá bom? Eu posso usar outros vasopressores, como a vasopressina, mas só são utilizados em situações de exceção. Então, aqui só para vocês lembrarem as principais indicações. Para o manejo da anafilaxia, eu vou fazer 0,5 miligramas no adulto, intramuscular de 5 em 5 minutos. Posso fazer 2 vezes ou até 3, sendo que na terceira eu já pedi para a equipe de enfermagem começar a preparar a bomba de fusão contínua, que é utilizada principalmente para o manejo do choque anafilático, que eu vou usar uma dose contínua de infusão. Tá bom? Aqui só as diluições, as formas de montar a bomba. Foge um pouquinho da discussão dessa aula, a gente pode falar mais sobre isso no internato. Show? Para as formas de choque que o paciente está hipotenso, o uso de expansão volêmica, como o uso de cristalóides, como ring lactato, também é uma boa solução. O uso de albumina é muito restrito, a gente não usa colóides, né? Vocês já aprenderam isso comigo, a gente não usa colóides, mas o ring lactato é uma boa estratégia. O paciente tem relatos de estudos de anestesia que o paciente perdeu 1 litro, 2 litros do intravascular durante o evento de anafilaxia. Então, eu posso repor aí até 1 litro, no máximo 2 litros aí de volume para esses pacientes, tá bom? Antigamente, a gente usava muito antihistamínico de primeira geração para tentar bloquear a ação da histamina. Hoje em dia, eles têm contraindicação relativa na anafilaxia. O principal problema é o fato de que os antihistamínicos, como o Dramin, a difenidramina, são substâncias que o Fenergan, por exemplo, são substâncias que elas são elas causam muita sonolência, são depressoras do sistema nervoso central. Isso faz com que os pacientes, isso vira um confundidor, porque o paciente que está com esse tipo de quadro, ele pode ter sintomas neurológicos pelo choque, porque ele está piorando a anafilaxia, e eu preciso ser mais agressivo, e aí o antihistamínico confundiu todo o meu diagnóstico. Então, no primeiro momento da crise de anafilaxia, eu não uso mais antihistamínico. Tá bom? A gente vai usar o antihistamínico para o manejo das formas cutâneas isoladas, especialmente depois que o paciente já melhorou da anafilaxia, ele ainda tem um pouco de prurido. Aí, antes de dar alta para o paciente em casa, eu posso orientar o uso dessas medicações, que inclusive podem ser de segunda geração, loratadina, por exemplo, não precisam ser medicações de primeira geração aí, causando sonolência, tá? Os corticoides não são primeira linha de tratamento também, eles demoram muito para ter efeito de ação, eles não vão reverter a crise. Eles têm uma contraindicação relativa no uso da anafilaxia, porque vai adicionar mais efeito colateral, mas na prática, os corticoides, eles não têm tanto malefício assim, mas também não vão ter maiores benefícios. Eles são contraindicados relativamente. Há situações clínicas que vai ter mais benefício do uso de corticoide é quando o paciente com anafilaxia tem broncoespasmo grave associado ou choque refratário,
que já são outras boas indicações de corticoide na prática clínica. Mas isolado para anafilaxia, eu não preciso mais fazer de rotina. Antigamente, vocês viam que eles faziam bastante corticoide num contexto de reação bifásica, porque acreditava-se que o corticoide reduziria a chance do paciente evoluir com reação bifásica. Hoje em dia, a gente já sabe que isso não é tão típico assim, que não funciona bem desse jeito, e a gente pode ignorar esse risco, tá bom? E a última coisa que a gente faz é a monitorização do nosso paciente de acordo com o risco de reação bifásica, tá? Eu tenho 3 grupos de paciente, eu gosto desse. Existem vários protocolos de monitorização. Esse daqui é o de um estudo da Resuscitation de 2020, o guideline da Resuscitation de 2020. Eu uso bem esse na minha rotina, porque ele é bem prático de entender, ele não enrola muito, tá? Mas eu tenho 3 contextos clínicos. O paciente de baixo risco, que é o paciente que eu vou dar alta precoce. Depois de 2 horas do início do sintoma, do uso da adrenalina, já melhorou, já do alta, tá? É o paciente que teve pressor de dose única de adrena, teve resolução completa dos sintomas, ele tem uma boa situação cognitiva, social, não tem outros transtornos que impeçam que ele volte ao hospital caso necessário. Os pacientes com risco moderado são pacientes que precisaram de pelo menos 2 doses de adrena ou que já tiveram reação bifásica prévia. Nesse contexto, eu estou tendencioso a manter o paciente pelo menos 6 horas para passar daquela fase mais intensa aí do risco de reação bifásica. E os pacientes de mais risco são os pacientes que eu vou manter 12 horas no hospital, ou o que é mais comum a gente fazer overnight, que é o paciente dormir no hospital, e aí no começo do plantão diurno a gente dá alta para ele. Foi o que aconteceu com a minha paciente da semana passada. Eu peguei o plantão 7 da manhã, a primeira coisa que eu fiz foi dar alta para ela, porque ela já estava no overnight, já tinha passado as 12 horas, tá? Paciente que precisou de 2 doses de adrena, que já teve asma grave, já teve múltiplas anafilaxias, paciente que teve uma medicação que foi de liberação prolongada, que vai demorar para fazer efeitos, o paciente que já procurou o pronto-socorro à noite, não custa nada para ele dormir no pronto-socorro, e o paciente que tiver alguma situação social não favorável, que não consiga voltar facilmente ao pronto-socorro, caso ele tenha um novo evento, uma nova complicação. Por fim, antes da alta, lembrar que vale sempre a pena orientar o paciente que procure a equipe de imunologia para investigação ambulatorial, né, imunologia e alergologia, para segmento ambulatorial, investigação da causa do gatilho, tirar o gatilho e as prescrições da EpiPen, que são feitas com ele. Depois do primeiro evento, sempre orientar o paciente a evitar aquele gatilho. Então, teve anafilaxia de pirona, nunca mais na vida toma de pirona, tá bom? E eu não vou esquecer também de orientar possíveis sinais de alarme para o retorno, caso o paciente tenha reação bifásica. E, por fim, todo paciente com anafilaxia tem indicação por guideline americano de comprar EpiPen e ter EpiPen continuamente consigo, na bolsa, na mochila, para caso ele tenha algum evento, ele mesmo se aplicar. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem. A Anvisa, junto com a Sociedade Brasileira de PED e anafilaxia e alergia, se não me engano, as duas juntas já fizeram um pedido ao governo, à Anvisa, que autorize a distribuição de EpiPen no Brasil. Infelizmente, por enquanto, ainda não é autorizado, e tem muita gente que vai nos Estados Unidos comprar. Lembrar que você não pode entrar com medicação não autorizada pela Anvisa, você não pode ir para os Estados Unidos e comprar medicação e trazer. Mas tem muita gente que usa aí de maneira errada, tá? Eu sei de muita gente também, principalmente profissional de saúde, que tem ampola de adrenalina em casa. Lembrar que você tem que tomar muito cuidado para fazer uma medicação assim. Não é uma boa conduta mesmo, tá bom? Mas, se a gente não tem o padrão ouro, às vezes as pessoas fazem o que tem, né? Então, pessoal, só acabando a nossa discussão. Acaba a discussão. All right. This should take about 20 minutes. You should start feeling better in a couple of days. I'm gonna have the nurse come in and give you your prescriptions. How are you feeling, Mr. Papazian? The steroids and albuterol helping? Yeah, I feel much better. Yeah, it's amazing stuff. You okay, Mrs. White? Hard to breathe. Having any chest pain? No. Has this ever happened to you before? When I got Bactrim, Bactrim? I told you I was allergic to sulfa. Like this. Okay, just lie down. Lie down. You need some help? No. Everything's under control. How you doing, Mrs. White? Not too good. What happened? Nothing? Somebody hit the call button.
I did. What? She was having trouble breathing. What happened? She was complaining of hives, so I gave her a sub-Q epi. Where's all the blood coming from? Look at that. She must have pulled out her IV. Why would she pull out her IV? How the hell would I know that? Why don't you start on the line? Just give her 50 of Benadryl, 125 of Solumedrol. You just nodded off for a second there, Mrs. Wyatt. All right, good pulse, good respiration. You want any fluids? Yeah, why don't you run a liter over an hour? Então, tivemos uma situação de iatrogenia, né? O que aconteceu foi que o médico já tinha perguntado para o paciente se ele era ou não era alérgico, e aí ele teve esse evento, ele acabou prescrevendo o sulfa do mesmo jeito, o paciente teve um evento grave associado, né? Nesse contexto, o paciente teve sintomas respiratórios, manifestação cutânea, ele foi lá, sacou o alérgico, aplicou a adrenalina no contexto foi subcutâneo, hoje em dia a gente não usa mais subcutâneo, intramuscular. O paciente já teve melhora clínica depois do primeiro evento, e aí depois ele pediu corticoide e antistamínico, que na época ainda era um protocolo padrão, hoje em dia a gente atualizou isso, a gente não usa mais, tá? E nesse contexto, o que eles também fizeram foi o uso do volume. No finalzinho ele pediu, você quer o volume para ela? Ele pediu 1 litro e meio. Então todo o contexto que a gente discutiu hoje deu para ver, apesar da iatrogenia aí que o Carter estava passando por uma época ruim ainda no seriado, tá bom? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para discutir hoje. Obrigado aí por terem me ouvido. E qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem direto que a gente discute. Ok?